Olá, sou a professora Jean Carla Bombonato e vamos falar hoje um pouco de redação oficial. Então, a aula de hoje é especificamente para que nós possamos tratar dos atributos da redação oficial. Aqui eu quero que você tenha uma atenção especial, porque nós temos nosso manual de redação da Presidência da República, ele que norteia a redação oficial como um todo, e alguns órgãos fazem também seus próprios manuais em decorrência desse manual, que é o tipo assim, o carro-chefe dos manuais. O que acontece? O manual de redação teve uma alteração em dezembro de 2018. Então, essa alteração que acontece mudou algumas coisinhas do manual. Uma delas antes chamávamos aqui de características da redação oficial e agora nós temos o nome de atributos. Só mudou, em vez de características, para atributos. E o manual apenas trouxe aqui mudou um pouquinho a nomenclatura, mas praticamente é a mesma coisa, tá? Só deixou um pouco mais evidente, assim, as características mais especificadas. Para ficar mais fácil, antes, quando a gente tinha o manual antes da versão de dezembro de 2018, eu chamava de flico para a gente gravar aqui as nossas características. Agora, para os atributos, vamos chamar de flico. Tá? Que daí você sabe que nós temos aqui, ó, flico com 3 Cs. Aí, aqui você tem todos os atributos previstos no manual. No material, eu coloquei na ordem que vem no manual, tá? Aqui eu só inverti a ordem para você fixar aqui, ó, essa nossa palavrinha bem querida, pra você nunca esquecer quais são eles, ó. Flico. Então, aqui você tem a letra F se refere à formalidade e padronização, tá? Que nós temos aqui, vamos ver isso aqui ainda nesta aula sobre cada um deles. Esse L diz respeito à linguagem, que você tem que seguir aqui o uso da norma padrão da língua portuguesa. O manual deixa muito claro que é o uso da norma padrão. E de impessoalidade, e a impessoalidade diz respeito a não é impessoalidade como se fosse uma dissertação. Nós temos uma impessoalidade diferente aqui. Aí letra C, coesão e coerência, que são características, praticamente são muito mais qualidade de um texto, que eles têm que manter essa ligação entre as palavras. A concisão, que é uma qualidade muito mais do que atributo de um texto oficial. Clareza e precisão, que aqui a banca também trouxe, nós não tínhamos antes o manual, não tínhamos antes essa coesão e coerência, e não tínhamos essa precisão aqui, mas tínhamos tudo, ó. Tínhamos a formalidade e a padronização, a linguagem, pessoalidade, o que veio de novo? Coesão e coerência, aí temos a concisão, clareza, a precisão é que veio assim algo novo, e essa objetividade que também não tinha essa palavra aqui antes. Mas é praticamente tudo a mesma coisa. Então, nós temos agora flico para você memorizar quais são os atributos da redação oficial. Perfeito. Outra coisa bem importante que o manual tem isso bem explícito e vai mostrar bem no início lá, já na parte bem no começo, aspectos iniciais, é que a redação oficial, ela tem como princípio básico também o que está no artigo 37 da nossa Constituição Federal, que é o LIMP, que a gente já estuda isso aí lá em constitucional, em administrativo, que é a parte do LIMP, que é o quê? A legalidade. Aí a redação oficial, ela vai usar isso daqui, ó. Aqui é a legalidade, então a impessoalidade está prevista aqui nos textos oficiais. Aí tem a moralidade, publicidade também e eficiência também. Então as características que a gente fala de publicidade, impessoalidade e eficiência, elas estão relacionadas a essa parte aqui do artigo 37, que é o LIMP, que é esse que nós temos aqui, ó. É legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então daqui, ó. A impessoalidade, a publicidade e a eficiência, que estão aqui marcadamente escritas no manual, bem de forma explícita. Perfeito. Agora, cada um deles, maravilha, vamos para cada uma dos nossos atributos, então. Clareza e precisão. Então, é assim, a clareza, ela é vista como uma qualidade. Então, o próprio manual fala que a clareza é muito mais a ver com a qualidade do que mais com um atributo, é mais uma qualidade. E a clareza, ela existe e ela possibilita a compreensão imediata, ou seja,
Um texto oficial precisa de uma compreensão imediata. Não pode haver, por exemplo, dúvidas na compreensão. O leitor tem que ler e já entender de cara o que foi solicitado, afirmado, pedido, revogado, qualquer coisa, de cara isso daqui. Então, a clareza, para que o texto tenha clareza, tem que haver uma compreensão imediata. Isso aqui é o que está no manual, tá? Tudo que está aqui nessa aula, que eu estou passando para você, é tudo do manual. Então, tem que ter muito claro isso, porque as questões se pautam aqui. Daqui, vem daqui. Então, você tem que lembrar muito das palavras-chave que estão aqui no nosso manual. Aí, isso, a clareza. Você tem no seu material, eu só vou destacar aqui 2 pontos importantes, por quê? Para que se atinja a clareza, sugere-se, o manual sugere algumas coisas. Por exemplo, não usar regionalismos e neologismos. Então, atenção, é uma sugestão. Sugere-se que não sejam utilizados regionalismo. O que é regionalismo? Palavra do dia a dia, sabe? Expressões que são do seu cotidiano. Você chama lá uma palavra que é só da sua região, do seu estado, da sua cidade. Isso é um regionalismo. Neologismos são palavras novas, tá? Palavras que são criadas. Então, também sugere que sejam evitadas. Só se usam regionalismos ou neologismos se for uma necessária, se isso for realmente obrigatório naquele contexto. Tem que ser colocado, que senão não se garante a compreensão do leitor. Então, aí sim, tá? Nesse caso. E palavras estrangeiras também, se necessário. Se for obrigatório, por exemplo, tem que haver a palavra estrangeira, não há tradução para essa palavra, é necessário que você use naquele momento para garantir a compreensão imediata, aí você vai usar, tá? Então, só para você ver que eu destaquei aqui a letra D e a letra G, mas você tem ali no seu material todas as exigências, ou seja, as sugestões dadas pelo manual. Então, sugiro que você as leia todas, mas com destaque especial a letra D e a letra G. Muito bem. Agora, a precisão. A precisão, ela complementa a clareza. Então, ou seja, os dois andam juntos, tá? Um texto claro e preciso, ele vai sempre ter esses 2 atributos aqui juntos. Aí, o que acontece? A precisão, ela pede que você não tenha duplo sentido, tá? Não se usem expressões que causem duplo sentido, que causem dupla interpretação. Então, aqui você fala da precisão. Aí, temos outra informação importante. Não é proibido que se use em termos técnicos, tá? Mas o manual fala para você assim, ó. Quando houver algum termo técnico, alguma sigla, alguma palavra estrangeira, algum regionalismo, uma palavra que é fora do normal, por exemplo, que possa causar um problema de clareza, o que tem que fazer? Esclarecer. Por exemplo, colocou a sigla, coloque a explicação dela. Colocou uma palavra estrangeira, explique o que ela significa. Então, isso vai aparecer aqui. E revisão. Tem que ter revisão. Não é opção, não é facultativo, tá? A revisão tem que acontecer. Até porque o manual fala que um texto oficial tem que ser planejado, não é feito assim na louca. Então, tem que haver uma revisão, sim. E uma característica interessante é que a clareza e a precisão não se atingem por si sós. Ou seja, eles dois não existem de forma isolada, tá? Para que haja clareza e precisão, há outros atributos, então os atributos, eles se complementam. Então, um ajuda o outro a existir, tá? Então, por isso que eles não são sozinhos. Só clareza e precisão não garante que o texto oficial esteja bem redigido. Há outros atributos que podem fazer isso também. Tudo bem? Me acompanhando? Isso é bem importante que você saiba, aqui eu estou destacando o que é mais importante. Mas, ó, diga agora para importante. Marque aí. Eu sugiro que você leia todo esse material. Aí tá bem completinho, tudo que precisa você saber, o que você tem que saber em relação ao manual. Mas leia com calma, leia na íntegra. Por que eu digo isso? Porque às vezes a banca, o que ela faz? Ela pega um trecho do manual e joga na questão. Então, você já viu, já leu isso? Ah, realmente, isso está escrito no manual. Então, essa leitura é importante também. Legal? Voltando aqui agora, vamos para a objetividade. Objetividade é assim, o texto tem que ser objetivo. Quer dizer, o que é ser objetivo? Dizer o que tem que ser dito. E ponto. Sem o quê? Sem redundâncias, fica lá, fala, tá? Tipo o discurso de político, que ele fala e não fala nada. Isso é um texto redundante, tá? Sem excesso de palavras, o que não é para falar um monte de coisa. Coloca só o que é importante mesmo, o que é necessário, o que é relevante.
para que você tenha, então, a objetividade como atributo garantido ali num texto oficial. Aí, complementando a objetividade, temos a concisão. Por quê? Se você é objetivo, você é também conciso. Os dois são praticamente a mesma coisa. Por quê? Na objetividade, você tem que evitar o excesso de palavras. E na concisão, você tem que fazer o quê? Colocar o máximo de informações com o mínimo de palavras. Então, quer dizer, você vai excluir palavras inúteis. Tudo que for inútil, desnecessário, que você percebe que não contribui com nada, só está ali para encher mesmo o texto, é palavra desnecessária que prejudica a concisão e, consequentemente, a objetividade. Então, a concisão, por isso, também é mais uma qualidade do que um atributo, junto com a clareza e com a precisão, tá? Então, são partes bem importantes, você tem que ter isso muito claro. E aqui a gente tem a ideia da prolixidade, que a concisão é o contrário da ideia de texto prolixo, tá? A prolixidade é o contrário da concisão. E é importante que você entenda que um texto prolixo, ele é um texto que fala e não fala muita coisa. Então, para ficar melhor, me acompanhe em tela para você perceber agora um exemplo de um período mal construído prolixo. O que é isso? Um texto que ele não garante a concisão. Vamos lá, olha só. Apurado, com impressionante agilidade e precisão, naquela tarde de 2009, o resultado da consulta à população acriana verificou-se que a esmagadora e ampla maioria da população daquele distante estado manifestou-se pela efusiva e indubitável rejeição da alteração realizada pela lei tal. Não satisfeita, inconformada, indignada com a nova hora legal vinculada ao terceiro fuso, a maioria da população do Acre demonstrou que ela seria melhor regressar ao quarto fuso, estando a 5 horas a menos que em Greenwich. Olha só, o tanto que você tem aqui de informação, é um texto grande e ele é um texto essencialmente prolixo. Agora, vamos à próxima tela para você perceber aqui que nós temos uma diferença agora. Eliminados os excessos, que nós temos aqui, nós vamos ter agora um período com concisão, harmonia e unidade. Olha só. Apurado o resultado da consulta à população acriana, verificou-se que a maioria da população manifestou-se pela rejeição da alteração realizada pela lei tal. Não satisfeita com a nova hora legal vinculada ao terceiro fuso, a maioria da população do Acre demonstrou que a ela seria melhor regressar ao quarto fuso, estando às 5 horas e tal. Veja que se você comparar aqui, ó, esse texto com o texto anterior, você vai perceber uma diferença grande em relação a isso. Tem bastante diferença. São textos que eles não garantem o que a gente chama de concisão, ó. Volta lá à tela anterior. Texto prolixo, muita coisa gerada. Você tem lá impressionante agilidade, indubitável rejeição, é muita coisa aqui. E o texto que se segue é um texto que está bem legal, sem excesso, é um texto que tem concisão, harmonia e unidade. Então, aqui é um exemplo bem legal para você perceber a diferença entre o texto prolixo, que é aqui, e o texto conciso, que é aqui. Muito bem, voltando agora aqui ao quadro, vamos seguindo com a coesão e a coerência. Então, temos agora aqui, ó, coesão e coerência. A coesão e a coerência, elas dizem respeito à progressão do texto. Então, eu tenho um texto que tem a progressão. Significa praticamente que você tem uma conexão entre ideias, entre parágrafos, entre frases. Há uma ligação adequada entre parágrafos, frases e ideias. Há uma harmonia, né? Quer dizer, você não tem contradição. Quando você fala em coerência, você tem não há contradição entre as ideias. As ideias seguem numa mesma lógica, numa mesma sequência de informações. Então, aqui é praticamente a lógica da coesão e coerência. É o que a gente aprende em língua portuguesa, quando você aprende a parte de coesão e coerência em língua portuguesa. É a mesma lógica, tá? Aqui a ideia é que você tem sempre frases e parágrafos entrelaçados, ou seja, existe uma harmonia, uma ligação entre eles. E o manual, ele traz para você 4 formas bem pontuais de você conseguir fazer com que haja coesão e haja coerência. Quais são elas? O uso da referência, da substituição, da elipse e da conjunção. Então, o manual traz para vocês as 4 indicações e traz exemplos claros para isso.
Para ficar melhor, eu quero que você me acompanhe agora em tela. Aí você vai perceber que nós temos aqui um exemplo de referência. O próprio manual traz para você, tá? Então tá assim, ó, exemplo de referência. Tem aqui. O deputado evitou a instalação da CPI da corrupção. Ele aguardou a decisão do plenário. Então, veja que você tem aqui, ó, nessa partezinha aqui, esse ele mostra que o ele evita a repetição de o deputado. O ele faz a referência ao deputado. Aí você entende, o deputado evitou, o deputado aguardou a decisão. Então, ele marcadamente, ele é a referência, ó. Esse ele aqui, ele faz a referência que nós temos aqui. Outro exemplo, o TCU apontou estas irregularidades, 2 pontos, falta de assinatura e de identificação no documento. Então, esse estas, que nós temos aqui, o estas, ele garante para você que eu tenho marca, quais são elas? Estas se refere a falta de assinatura e falta de identificação do documento. Então, nós temos aqui estas irregularidades, que você entende quais são elas, aponta para frente. Então, aqui, praticamente, a referência, o que você vai ter aqui? Só me acompanha comigo aqui. Qual a ideia da referência? A referência, a ideia básica dela é você marcar os pronomes, para que você tenha essa ideia de voltar ao texto. A referência sempre retoma algo e evita a repetição. Basicamente, é isso daqui. Perfeito? Continuando agora em tela, temos aqui exemplo de substituição. Então, tá assim, ó. O presidente assinou o acordo. O chefe do Poder Executivo Federal propôs reduzir as alíquotas. Então, veja aqui, o presidente assinou o acordo. Em vez de falar de novo presidente, foi feita uma substituição. O chefe do Poder Executivo. Então, em vez de falar de novo presidente, deu-se um nome que contextualmente é um sinônimo, por isso que a gente fala que foi substituído um nome pelo outro. Outro exemplo, o memorando está pronto. O documento trata da exoneração do servidor. Então, memorando e documento, nesse contexto, são sinônimos contextuais, porque um retoma o outro ali. E depois, os governadores decidiram acatar a decisão. Em seguida, os sujeitos fizeram o mesmo. Esse o mesmo retoma não uma palavra específica, retoma a informação anterior. Ó, os governadores decidiram acatar a decisão. Os prefeitos fizeram o mesmo, ou seja, também decidiram acatar a decisão. Então, você substituiu uma palavra por outra para evitar a repetição também. Continuando, temos a elipse. Aí, vamos lá. O decreto regulamenta os casos gerais. Ponto e vírgula. A portaria, os particulares. Veja que aqui você tem uma omissão. A elipse é uma omissão. Então, em vez de falar assim, ó, a portaria regulamenta os casos particulares, então você tem o seguinte, o decreto regulamenta os casos gerais. A portaria, vírgula, essa vírgula está no lugar do verbo regulamentar, regulamenta os particulares. Então, você tem uma omissão, isso é elipse. Perfeito? E, por fim, a conjunção. A conjunção, ela traz o seguinte para você. O embaixador compareceu à reunião, pois identificou o interesse de seu governo pelo assunto. Esse pois é uma conjunção que está esclarecendo o que foi dito antes. Legal? Ó, olha aqui para mim. Conjunção, você estuda quando conjunção? Lógico, na língua portuguesa, é a mesma coisa. Se eu usei uma conjunção conclusiva, um portanto, qual a ideia que você vai ter ali? É uma conclusão. Então, por isso que a conjunção ela é marcadamente um recurso bem importante. Continuando aqui, da coesão e da coerência. Por quê? Quando você marca o emprego de conjunções, você marca que tem um sentido ali específico. Se é um portanto, é uma conclusão. Se é um embora, é uma concessão. Então, a própria conjunção já traz essa conexão, essa ligação também entre frases, parágrafos e informações de forma geral. Agora, vamos para a impessoalidade. A impessoalidade não tem nada a ver com redação, daí lá na dissertação, tá? A impessoalidade é o seguinte, ela decorre de 3 aspectos. Decorre da ausência de impressões individuais de quem comunica, ou seja, quem escreve o texto não pode colocar no seu texto marcas pessoais que identifiquem que quem escreveu foi tal pessoa. Não, tem que ser um texto neutro. Também da impessoalidade de quem recebe. Então, eu não posso escrever um texto puxando saco. Por exemplo, quem recebeu a carta, não importa se a pessoa precisa de um elogio, não importa. Não é para puxar saco, literalmente é isso.
e do caráter pessoal do assunto, ou seja, não é para dar opinião sobre nada. O texto oficial é um texto neutro, não cabe opinião, nada disso. Quem escreveu não pode colocar marcas próprias de gosto, de estilo de escrita. Quem recebe não pode ser citado como forma de puxa-saco. E o assunto não pode ter marca de opinião. Essa é a ideia da impessoalidade. Cuidado muito, que é um caráter bem importante, necessário para todo texto oficial, tá? Puxou o saco, tá errado. Elogiou demais, tá errado. É isso que você tem que cuidar em relação à impessoalidade. Aí, por fim, temos a formalidade e a padronização. Aqui, vamos lá. Destaquei aqui alguns pontos importantes, mas você vai perceber no material que é bem extenso aqui esse trecho. Então, leia, leia, leia. Não é opção, tá? Ó, pare comigo. Para o que você está fazendo agora. Não é para ficar ali como figura decorativa, para você ler esse material na íntegra, para não ficar com dúvidas, tá? Até porque você vai perceber que muita coisa se confunde, se repete, e você tem que ter isso muito claro. O que eu destaquei aqui? Primeiro, aqui nós temos que seguir algumas regras formais. O que é isso? A ideia da formalidade é obedecer a regras. Então, existem regras. Não é para você escolher, eu quero usar isso agora. Não. Há regras para tudo. Então, você tem que seguir as regras. Outra coisa, a formalidade também diz respeito à civilidade. Então, isso marque lá essa palavra, que não é uma palavra muito comum, civilidade. E a uniformidade, tudo uniforme. Tem que seguir um padrão específico, tudo igualzinho. Não é assim, hoje eu vou escrever com alinhamento à direita, amanhã à esquerda. Não, tem que seguir sempre uma regra específica. A digitação sem erros, não pode ter erro, tá? Nada. Aqui a gente vai ainda ver a parte de grafia de palavras, ortografia, mas não pode ter erros. Os papéis têm que ser uniformes, tem que seguir uma formatação única, também bem bonitinhos. Uso do padrão culto do idioma, não há padrão oficial, marque lá, não existe padrão oficial. Existe a norma padrão, então você segue o padrão culto do idioma, da língua portuguesa. Não há um padrão oficial só do manual, por exemplo. E jargão burocrático, deve ser evitado, não é proibido. Aqui o manual sugere que não se use. Só se for um caso assim obrigatório, naquele momento tem que usar, é necessário, desde que haja uma explicação, um esclarecimento do que é isso, por exemplo, no próprio texto, tá? Então essa é a parte aqui. Aí você percebe que nós temos aqui todo o flico. Então o que você vai cuidar? Flico, que é a parte de atributos, tem que ter isso muito claro, tá? Quais são eles? Aí você tem aqui, eu comecei com o flico para guardar melhor. A formalidade e a padronização, a linguagem, especificamente que a gente tem que seguir a norma padrão, a impessoalidade, que é de quem escreve, de quem recebe, do assunto, tá? São 3 pontos importantes. A coesão e coerência, que você tem que ter isso muito claro. Clareza e precisão, tem que ter isso muito claro também. A concisão, que é importante, e essa objetividade. Então, esses são atributos que você sabe que norteiam todo tipo de texto oficial. Fechou? Beleza. Agora, para ficar melhor, me acompanhe em tela. Vamos para os nossos exercícios. Maravilha! Então, a primeira questão está assim. Julgue o item considerando a correção gramatical dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à correspondência oficial. Muito bem. O que nós temos aqui? Ao cumprimentar-lhe, temos a honra de submeter Verdade. Para um pouquinho lá. Por isso que não dá certo, né? Que louca. Ah, por isso não dá certo antes. Eu tentando mexer, eu falei, mas que droga. Agora eu fui ver que tava... É só dar um F5 daí. Sim, que louca. Tá. Vou ler de novo a questão. Tá, vou ler a questão de novo então, tá? Edição, pronto. Julgue o item considerando a correção gramatical dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à correspondência oficial. Ao cumprimentar-lhe, temos a honra de submeter à consideração desse conselho proposta de reanálise de parecer desfavorável à prorrogação de prazo de vigência vencível em tal data, prorrogando-os por mais 360 dias conforme proposta desta entidade de serviço social. Tá, ao cumprimentar-lhe, muito bem, né? Ao cumprimentar-lhe, é cumprimentar, não é cumprimentar, tá? Quando você vai cumprimentar alguém, tá assim, e é
Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Então, é assim, ó. Ao cumprimentar, e não é lhe, tá? Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Então, cumprimentá-lo, se fosse o caso, tá? Ó, cumprimentá-lo. Mas o texto aqui tá puxando o saco, né? Pra caramba, ó. Temos a honra. Que honra? Ninguém tem honra nenhuma. Tá errado já de cara. Já início aqui, você tem que só falar aqui. Solicitamos, ou submetemos a consideração desse conselho e tal, tá? E você tem que falar que não tem honra nenhuma, nada disso. E veja que ele usa a hora desse conselho aqui e depois desta entidade, você vê que causa uma dúvida de quem é aqui. Aí tudo bem, ele começa prorrogando, faltou uma vírgulazinha aqui. Então, realmente, não dá certo, tá? Então, é um texto que ele não favorece a correção gramatical, não está adequado, está muito ruim, tem que ser totalmente reescrito. Por isso, questão erradíssima. Beleza? Próxima questão também é para julgar o item. Agradecendo a sua participação no terceiro fórum do serviço social, louvamos a consistência, com C, né? Consistência de seus argumentos. Louvamos, nossa, puxou o saco errado. E a competência que foram, a consistência, a competência, porque enriqueceram e porque é junto, né? Não separado. Enriqueceram em muito nosso evento, tendo sido de grande valia para os assistentes sociais que nele estiveram presentes. Nossa, puxou o saco demais, ó. Puxou o saco errado. Errado, além da parte de grafia, puxou o saco demais, errado. Próxima questão. Informamos a Vossa Senhoria de cara a crase. Não se usa crase quando tem pronome de tratamento. Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa alguma coisa. Tá errada aqui essa crase, ó, de cara. Informamos a Vossa Senhoria de que o contrato firmado com a empresa de segurança Sempre Alerta foi renovado em tal data. A partir de onde será necessário? Ui, credo, aqui ficou horrível, ó. A partir separado, tá? Aqui você tem que separar. Opa, ficou erradinho aqui. Separado. A partir, tá? Você separa aqui, ó. A partir. Aí, de onde não tem nada de lugar aqui, ó. O que poderia organizar a frase seria assim: portanto, serão necessários contatos permanentes. Então, tem erro de crase, emprego inadequado de ortografia, uso errado do onde, concordância errada, errado, questão errada, então, aqui. Próxima questão. Em atendimento à determinação da presidência deste conselho, encaminhamos, em anexo, as informações referentes aos recursos humanos que atuarão no mutirão do serviço social nos dias 2 e 3 de março de 2019. Perfeito, ó. Ele tem, não puxou o saco aqui, você viu que tem uma crase de atendimento a alguma coisa, deste conselho, perfeito, que você está próximo ali, encaminhamos as informações, não tem problemas a primeira pessoa, tá? Isso aqui não tá errado, pode usar. Em anexo tá certo, tá entre vírgulas aqui, e a expressão é uma locução, então não concorda com nada. Perfeito. Referentes aos recursos, tem aqui, ó, regência adequada. Maravilha. Então, a questão está corretíssima. Perfeito. Agora, uma questão que faz o seguinte. No que tange a clareza dos textos oficiais, com base no que orienta o manual de redação, não é correto afirmar. Olha, cuidado com esse tipo de questão, é uma questão ao contrário. Não é correto, ou seja, não é correto, é incorreto. Então, cuidado com o comando, ó. É incorreto afirmar, quer dizer, está errado. Letra A. Se pode definir como claro aquele texto que possibilita imediata compreensão do leitor. Perfeito. No entanto, a clareza não é algo que se diz por si só. Maravilha. Depende das demais características. Certinho aqui, tá certinho. Então, é correto afirmar isso daqui. Letra B. O esforço de ser conciso atende basicamente ao princípio da economia linguística. Isso aqui está no manual. A mencionada fórmula de empregar o mínimo de palavras para informar o máximo. Maravilha. Não se deve de forma alguma entendê-la como economia de pensamento. Lógico, não é para economizar o pensamento. Isto é, numa nota bem isso aqui, ó, economia de pensamento.
Isto é, não se deve eliminar passagens substanciais do texto no afã de reduzi-lo em tamanho. Trata exclusivamente de cortar palavras inúteis, redundâncias, passagens que nada acrescente ao que já foi dito. É isso a ser certinho, então, letra B. Próxima, letra C. Para ela concorrem também impessoalidade. Isso, um ajuda o outro, que evita a duplicidade de interpretações, que poderia ocorrer o tratamento personalizado dado ao texto, e o uso do padrão culto da linguagem, em princípio de entendimento geral, e por definição avesso a vocábulos de circulação restrita, como a gíria e o jargão, maravilha. É o que o manual fala, né? Para que não haja duplo sentido, para que não haja tratamento personalista, ou seja, é a ausência de impressões pessoais, uso do padrão culto, maravilha. Não se usar vocábulos que são muito restritos, como a gíria e o jargão, maravilha. Aí, letra D. Na revisão do expediente, deve-se avaliar se ele será de fácil compreensão por seu destinatário. O objetivo é levar o destinatário a pesquisar o sentido que vai ter. Destinatário pesquisar o sentido? Não. A compreensão, volte aqui na tela anterior, é compreensão imediata do leitor. Olha a letra D. O destinatário tem que pesquisar o sentido que vai do texto por terceiros, uma vez que quem o produz não tem condições de explicitar as ideias por tratar de assuntos sempre técnicos, nada a ver. Ó, errado isso aqui, por isso que a letra D é a que está incorreta. E na E, a revisão atenta exige tempo, maravilha. A pressa com que são elaboradas certas comunicações quase sempre compromete sua clareza. Não se deve proceder à redação de um texto que não seja seguida de uma revisão. Evite-se, pois, o atraso com sua indesejável repercussão no redigir. Maravilha. Tá tudo no manual. Ó, a letra A, B, a letra C e a letra D, tudo tá no manual. A letra E. Só a letra D que não, que foge ao que está previsto no manual, por isso que é a resposta da questão, porque ela está incorreta. Maravilha. Volte para mim, então. É muita informaçãozinha, você percebe que é tudo meio parecido, sabe? No final dos contos, parece que é tudo a mesma coisa. Por isso que você tem que ler com calma todo o material que você tem aí em suas mãos, para você saber distinguir bem certinho uma por uma e saber que na hora das questões, as bancas fazem muito isso. Ctrl+C, Ctrl+V, jogam para a questão e confundem mesmo, tá? Então, saiba muito bem quais eles são, flicou, que são os nossos atributos da redação oficial. Perfeito? Então, leia com atenção e até.